Boa noite, senadores. O que a gente viu aí é que Pernambuco é um estado muito rico, extremamente representativo na construção do PIB nacional. Mas, infelizmente, essa riqueza ela não se espraia por todo o estado, ela fica concentrada no litoral e não avança até o sertão. Eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta extensiva aos três. Existe uma raiz histórica para essa situação? O que levou o Estado a ter um litoral rico e um interior pobre? Eu vou começar com o senador Armando Monteiro, que foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, entende bastante disso. Vamos lá, senador. Bem, a economia de Pernambuco ela representa pouco mais de 2% do PIB nacional. Ela vem tendo, nos últimos 15 anos, eu diria, maior dinamismo. Isso significa que Pernambuco tem agora, diante de si, a possibilidade de dobrar o seu PIB, o seu produto econômico, nos próximos 10 anos. É evidente que o processo de formação econômica do Estado aponta para o litoral, na medida em que o início desse processo econômico nos colocou a agroindústria canavieira, ou seja, a região mais úmida do Estado, foi palco do desenvolvimento dessa indústria, da atividade tradicional de produção do açúcar. E as regiões que estão mais interiorizadas integram o chamado semiárido nordestino, onde, evidentemente, há condições menos favoráveis. No entanto, há um esforço de sucessivas gerações de pernambucanos e de governos para promover a interiorização do desenvolvimento. E com isso nós já temos alguns polos dinâmicos no interior de Pernambuco. Por exemplo, aí foi citado Caruaru, mas fez-se apenas referência ao centro comercial. Mas Caruaru integra um dos mais importantes polos de confecção e vestuário do Brasil. Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, que é a chamada terra do jeans. É o segundo maior produtor de jeans do Brasil. É algo que brotou espontaneamente. É um arranjo produtivo que surgiu por força dessa vocação empreendedora do povo de Pernambuco. Temos ainda o polo gesseiro no Araripe, toda essa área da fruticultura moderna, de uma agricultura tecnificada no São Francisco, mas é evidente que existe ainda vazios econômicos. E o grande desafio é poder promover uma distribuição mais equilibrada desse desenvolvimento. Isso nos coloca o desafio de ampliar os investimentos em infraestrutura e especialmente na qualificação e capacitação do capital humano do Estado, que de resto me parece ser a grande riqueza de Pernambuco. Senador Humberto Costa. Bem, eu entendo que de fato essas desigualdades elas existem, mas ao longo dos últimos anos elas vêm sendo reduzidas. Naturalmente que não na proporção que todos nós gostaríamos, mas os estudos da própria Agência de Desenvolvimento do Estado, o CONDEP, mostram que nos últimos 10 anos, algumas regiões até cresceram com maior intensidade do que a região metropolitana. É o caso do Vale do São Francisco. Obviamente que se partem de patamares bastante diferenciados, mas há, sem dúvida, hoje uma tendência a que essa desigualdade ela diminua. Inclusive, algumas regiões tipicamente muito pobres têm uma perspectiva de futuro bastante positiva. Um exemplo é a zona da Mata Norte, onde, historicamente, como na zona da Mata Sul, nós tivemos a predominância da agricultura canavieira e que agora vem se tornando uma região com a perspectiva de ser um polo industrial importante. A ida da Hemobras para o município de Goiânia, por exemplo, vai propiciar que nessa área da produção de medicamentos, que na área da produção de equipamentos em saúde, o Estado passe a ocupar um papel muito importante, não somente porque é um investimento de larga monta para o tamanho do nosso Estado, como também porque se trata de um produto estratégico. Ao mesmo tempo, naquela região, nós temos a Fiat se instalando, uma indústria automotiva, e que, sem dúvida, traz uma repercussão para toda aquela região, inclusive para a própria Paraíba. Além de outros projetos que, ao longo dos últimos anos, vêm se consolidando e que terão repercussões importantes em outras áreas. Por exemplo, o polo petroquímico, que se acha em vias de
consolidação, ele vai ser fundamental para a implantação da indústria têxtil e fortalecimento da região que o próprio senador Armando Monteiro se referiu aqui, como de produção de confecções, a região do Agreste Setentrional, principalmente, o Agreste Central, e com repercussões também no próprio sertão, já que um dos objetivos na constituição desse polo de confecções é retomar a produção de algodão que há muito tempo o Estado tinha e que se perdeu por conta de sucessivas pragas, né? Ao lado de outras regiões que serão fortemente dinamizadas pelos investimentos de infraestrutura que existem hoje. Por exemplo, a Transnordestina vai criar as condições para que o polo gesseiro, de fato, se consolide como uma região dinâmica no nosso Estado. Então, eu acho que, de um modo geral, a ação do governo do Estado e do governo federal tem contribuído para diminuir um pouco essa concentração. Senador Jarbas Vasconcelos, por favor. Veja, a cana-de-açúcar, que se planta em Pernambuco há mais de 500 anos, ela teve um peso, e ainda tem, mas teve um peso muito importante. Pernambuco passou muitos anos gravitando em torno da agroindústria canavieira, de um modo geral. São as duas zonas da mata que Pernambuco fica no meio, a zona da Mata Norte, a zona da Mata Sul. Para que você e o telespectador tenham uma ideia, até a década de 70, isso chegou a agregar, nas usinas e no campo, chegou a agregar cerca de 300 mil trabalhadores. E tínhamos 42 usinas de açúcar. O açúcar era fundamental na economia, na arrecadação do Estado. Hoje ele já não tem essa importância, mas é muito importante a cana em Pernambuco, porque ela agrega mão de obra. Ela é agregadora de mão de obra. E a gente precisa disso. O Estado precisava se diversificar, e a economia de Pernambuco se diversificou ao longo dos anos 80, 90 e início desse século. Tem procurado se diversificar. O senador Armando Monteiro colocou a questão do polo de confecção, que não é só Caruaru, é Toritama, é Santa Cruz do Capibaribe. O polo gesseiro, que é o maior polo gesseiro do país, talvez da América Latina. E a experiência exitosa, né, da irrigação no Vale do São Francisco. Eu acho que isso são coisas importantes, mas tem coisa mais importante. É fundamental, é importante que se invista na infraestrutura do Estado. Pernambuco tem porto, o Porto de Suape, ainda tem o Porto do Recife, mas fundamentalmente o Porto de Suape. Pernambuco tem estradas, Pernambuco está com a perspectiva, ele e mais alguns estados, de ganharem a Transnordestina, que é importante também. E ninguém vai para um estado investir, e ninguém se mantém no estado investindo, se você não tem porto, aeroporto. Recife tem um dos melhores aeroportos hoje do país, o aeroporto de Guararapes. Pernambuco tem estradas, Pernambuco tem energia hoje, a energia está universalizada no campo. Então é fundamental que você invista. Pernambuco é dotado de uma razoável infraestrutura e é fundamental e é importante que se invista mais nisso, na educação e na qualificação da mão de obra. A gente tem Suape, por exemplo, e Suape se expandiu, cresceu, se sedimentou, mas se você não investe na qualificação da mão de obra, você tem problemas. A gente está agora mesmo com o problema do navio que o país inteiro está conhecendo, da Petrobras, o João Cândido, né, que não foi nada mais, nada menos do que mão de obra que não estava especializada, que não estava qualificada para que esse navio que devia ter sido entregue há 2 anos não tenha sido. Então, há uma preocupação de todos os governos, federal, estadual, de investir nisso, e eu acho que é fundamental investir na educação e investir na qualificação da mão de obra.